Boa tarde a todos, prazer enorme aqui estar no nosso videocast do Schneider Pugliese para falar desse tema tão importante, tão relevante, que é a reforma tributária. O escritório está fazendo uma série de videocasts para tratar aí dessa reforma tão ampla, buscando uma abordagem setorial, e o objetivo desse episódio, então, é a gente tratar do tema dos serviços. Eu sou o Cássio Stockfish, sócio fundador do escritório, do time de diretos e também de consultoria, PIS, COFINS, imposto de renda. Temos aqui também a Carol, nossa coordenadora sênior do time de indiretos, lida muito com ICMS, ISS, então esse é um tema cheio aí para ela. Temos aqui a Jéssica, advogada sênior do time de indiretos, com ampla experiência no contencioso administrativo de ICMS, de ISS, também vai poder contribuir bastante conosco. Temos aqui o Pedro Bini, coordenador sênior do time de consultoria, de diretos, também vai abrilhantar aqui a gente nesse tema da reforma tributária. Como a gente sabe, a reforma tributária vem sendo aí debatida amplamente no país, e ela teve um impacto especialmente importante no setor de serviços. Como a gente sabe, o setor de serviços é super relevante hoje em dia na economia do país, representa aí cerca de 70% do nosso PIB, e sempre houve aí uma alegação de outros setores de que os serviços eram subtributados. De fato, a gente tinha ali a alíquota de ISS de 5%, a depender do município, e também um PIS/COFINS de 3,65% na maioria dos casos, ou de 9,25%, e não havia o ICMS. Então, era um setor aí que muito se dizia que era pouco tributado. Agora, na reforma tributária, basicamente, o que a gente vai ver? A alíquota que está se dizendo, ou que se espera, algo em torno de 26,5%, pode ser mais. Então, a gente tem aí contribuintes que eram tributados a 8%, 9% ou 14%, 15%, passando o pessoal de serviço a serem tributados a alíquota de 26,5%, com exceção de alguns regimes. Então, a gente tem aí um aumento, em alguns casos, até de 100% na carga tributária dos prestadores de serviço. Então, é algo que a gente vê o impacto e a relevância aí de que esse tema tem. Então, já entrando aqui um pouquinho nos pormenores da reforma tributária e do PLP 68, que está para apreciação no Senado, eu vou pedir aqui para a Carol trazer aí alguns esclarecimentos. Bom, é um prazer estar aqui para discutir esse assunto polêmico, que acho que o Cássio introduziu bem, falou, nossa, é assustador o aumento relevante da alíquota, porque hoje a gente tem de 2% a 5%, agora 26%, 27%, é um choque. Só que a gente precisa lembrar, e aí eu vou falar um pouquinho, né, desses princípios que foram introduzidos agora para todos esses tributos novos, que é a CBS e o IBS. Então, CBS vai substituir IPI, PIS e COFINS, praticamente. Então, para o que a gente está falando hoje aqui de serviço, é importante o PIS e COFINS, que vai ser a CBS, e o IBS, que está substituindo o ICMS e ISS. Então, aqui é importante o ISS, que a gente tem hoje uma alíquota de 2% a 5%, a mínima é 2%, a máxima é 5%, e ele é cumulativo. Então, essa é a principal novidade que traz um pouco de alívio para essa preocupação de aumento na carga, porque vai ser não cumulativo. Então, essa é uma primeira alteração que é importante a gente falar, que é o princípio da não cumulatividade também vai ser aplicado para os serviços. Então, o que o prestador de serviço adquirir vai ser crédito para ele, mas acho que tem uma preocupação, até eu estava discutindo com a Jéssica, que o prestador de serviço, o custo maior é mão de obra, e mão de obra, pessoa física, não dá crédito. Então, isso cada setor vai ter que fazer um cálculo para ver onde que está o problema, onde que ficou caro ou não. E aí tem um outro
princípio que também foi introduzido agora, que é o da neutralidade. E qual é o impacto para o setor de serviços? Porque muitos prestadores, eles se organizavam para não ter essa cumulatividade. Então, por exemplo, um prestador de serviço de construção civil, em vez dele fornecer o material e a mão de obra, ele só fornecia a mão de obra. Porque se ele fornecesse junto o material, ele ia pagar mais ISS e não ia tomar crédito do que ele adquiriu para empregar na obra, salvo algumas exceções. Então, a organização da atividade, ela era pautada nessa economia, nessa eficiência fiscal. Agora, com o princípio da neutralidade, a reforma pretende evitar distorções nas decisões de consumo e organização da atividade econômica. Então, a organização pode ser fornecendo direto para o cliente ou fornecendo através do prestador de serviço, tem que ter a mesma tributação, a mesma carga. Essa é outra questão também que eu queria falar um pouquinho, que é a base ampla. Todo mundo acho que trabalhou em algum momento de serviço é obrigação de fazer, aqui eu tenho uma locação ou uma cessão de direito, não tenho obrigação de fazer, não tem ISS, né? Isso teve muita discussão, teve súmula do STF e tudo mais. Agora, com essa base ampla, o IBS e a CBS, eles vão incidir sobre todos os fornecimentos de bens e serviços, e bens, inclusive bens imateriais. Então, qualquer coisa de atividade econômica vai ser tributado pelo IBS e pela CBS. Então, até o legislador, no projeto de lei complementar, ele se preocupou em incluir exemplos. Então, ele traz locação, licenciamento, mútuo também. E aí, mútuo a gente fala, nossa, mas é gratuito. A própria legislação já está dizendo que é irrelevante a obtenção de lucro ou a onerosidade. O que, não sei se vocês concordam, mas... E o princípio da capacidade contributiva aqui? Né? Qual o valor? Eu não tô recebendo nada. Por que eu tenho que pagar um tributo se eu não estou recebendo nada? Né? Então, isso também vai ter alguns efeitos, por exemplo, nos contratos de cost sharing que as empresas têm entre empresas do mesmo grupo. Então, tem todos essas implicações. Aí tem outra... Sobre essa questão especificamente do mútuo, né? Eu acho que tudo vai depender da elástica interpretativa do fisco depois, né? Porque você pode interpretar, né, enfim, hoje a gente tem essa tendência, né, de tratar tudo como as a service, né? Banking as a service, etc. Você pode interpretar que, de fato, quando eu te dou um mútuo, eu presto ali, de alguma forma, alguma utilidade. Né? Não vamos falar serviço, vamos falar utilidade também, que poderia estar sujeito ou não a CBS, IBS, mas eu tenho um preço, né? Ou como vai ser os juros, o que vai ser essa base de cálculo, né? E a própria discussão se está dentro da materialidade constitucionalmente admitida a tributação, né? Porque uma coisa é o PLP falar que isso pode ser tributado, outra coisa é se existe competência para tributar esse tipo de operação, e me parece que esses conflitos eles vão surgir, essas discussões vão continuar existindo, né? Se antes eu tinha a discussão obrigação de dar, obrigação de fazer, agora eu vou evoluir, né? Você vai ter uma discussão um pouco mais complexa, em outros termos, reformulada, mas me parece que esse é um caso claro, essa questão do mútuo, né? Que eu acho que nem se aventava anteriormente, né? Anteriormente era a discussão de locação, né? Locação. Agora você vai ter essas outras discussões, né? Até com o aumento da complexidade dos serviços financeiros e operações financeiras que as pessoas vão tendo acesso, né? Então acho que é outro filão de discussões. E nesse sentido também tem até a questão das doações, né? Em que medida que os municípios vão poder atuar nessa seara das doações, né? Se isso era algo que estava na competência dos estados. Então, a gente tem uma série de conflitos aí que ainda não foram dirimidos e a gente vai ver
possível ampliação do contencioso em relação a isso, e até uma insegurança no que está por vir. Quando a gente começa a olhar detalhes do projeto, e eu acho que aqui nós 4, a gente se debruçou, principalmente para falar aqui, para fazer essa discussão nesses detalhes, e aí a gente começa a ver que é para simplificar, mas será que é para acabar com questões de contencioso, mas será? Eu só complementando um pouco o que você falou, Gé, da doação, ele fala doação, que doação é fato gerador, desde que tenha alguma contraprestação. Então, se for uma doação sem nenhuma contraprestação, tudo bem, não tem. Aí tem só o ITCMD. Agora, se tiver contraprestação, tem ITCMD e IBS e CBS, né? É uma dúvida. Outra questão também que tem muitas manifestações de municípios falando é sobre o momento que nasce a obrigação tributária. Qual é o fato gerador? E quando a gente fala de serviço é um pouco mais complexo do que uma compra e venda de mercadoria, que você entrega a mercadoria e acabou, né? Que tem a tradição. Aqui exige um ritual, são várias atividades para dizer que aquele serviço foi adimplido, aquela obrigação ou não, né? Muitos são atos complexos, né? Compostos por diversas etapas para que chegue à completude, né? Isso. E aí, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que se a gente tiver o pagamento antes da prestação, o pagamento é o fato gerador. E tem respostas da consultoria do município de São Paulo dizendo pagamento não é fato gerador do ISS. Você pode receber uma antecipação por aquele serviço, você não tem que pagar um imposto. Agora, não. Agora, o fato gerador da CBS e do IBS é o pagamento ou a prestação, o que acontecer primeiro. Não, e essa questão do pagamento tem gerado debate até em termos de não cumulatividade, porque você acabou criando, o PLP acabou criando até uma restrição em relação à não cumulatividade ao atrelar a apropriação dos créditos ao efetivo pagamento. Então, em que medida você tem um crédito amplo e restrito, se você depende da comprovação do pagamento, né? Quanto isso acaba conflitando com esse pilar que deveria nortear toda a reforma tributária. Então, é mais um debate que está sendo enfrentado, né? Inclusive, a gente tem emendas parlamentares que propõem justamente a retirada do termo pagamento. E, enfim, a gente vai ver no Senado como que essa questão vai ficar. A gente está acostumado a ver muito do ICMS, né? Se o crédito é gerado com a incidência ou com o pagamento. Agora está dizendo pagamento, né? Só que aí o efeito não é só para o ICMS antigo, né? É para IBS e para CBS. Mas e tem uma coisa interessante, né? Que é muito comum, dependendo do setor, trabalhar com antecipação aos fornecedores, né? Então, pela essa redação, se você antecipar os fornecedores, você poderia atrair a incidência, né? Mas e se o fornecedor não entregar? Né? Ou então ele não entrega, eu tomo crédito, mas ele também não pagou, não vou poder tomar o crédito, né? Então você tem essa questão interessante que me parece distorcida, permitir utilizar o pagamento como eleger o pagamento como fato gerador. Acho que é uma questão, acho que ela é a técnica, é uma tentativa de antecipar parece que é o critério material, é o critério temporal sendo descolado do critério material, né, de incidência. Porque a base, isso aqui não é o CPMF, não é a circulação de dinheiro que é o fato gerador do IBS, da CBS. Então acho que tem fortes argumentos para você, se passar essa questão do pagamento, você contestar isso, né? Porque de fato ela não revela nenhuma. E se você olhar, não revela nenhuma a materialidade economicamente. Não tem vínculo, né, com o critério material. Delimitada pela competência constitucional de tributar, né? O IBS, CBS, me parece que o pagamento ele é uma coisa. Ela é distinta da operação com bens e serviços, né? Uma coisa distinta da própria operação com bens e serviços.
é que me parece que como o split payment é o mote para dar ou não o crédito, e o split payment depende do pagamento, então é assim, olha, se aconteceu o pagamento, eu, administração, entendo que houve o faturador. Então, a sua obrigação... Porque assim, o governo já vai pegar uma parte do valor para ele de tributo, né? Uma vez que for efetuado o pagamento... Não, mas o serviço eu não prestei ainda. Isso foi um sinal para a prestação de serviço. Mas o governo já garantiu dele. Ele já pegou a parte através do split payment. Então, essa é uma discussão que está super em voga, sendo debatida, e que tem todos esses efeitos que a gente não pode analisar o split payment sem o contexto como você falou, Cássio, do fato gerador, do critério material e do critério temporal, que é aqui o nascimento da obrigação tributária. Mas você ia falar alguma coisa? Não. Mas eu acho que isso é uma discussão, né? Até que ponto eu posso estressar ou tensionar a competência tributária em prol da praticabilidade, né? Porque até que ponto é legítimo, não legítimo, condicional fazer isso, né? Eu acho que está em jogo essa questão, né? Split payment, o pagamento como fato gerador que autoriza a incidência da CBS, do IBS, enfim, eu acho que no fundo você tem essa discussão, né, de os limites do tensionamento da competência constitucional de tributar, que me parece que não é uma discussão simples, né? Eu entendo o desejo de simplificação, etc. Mas aqui a gente não só sou a mensageira, eu não concordo. Sim. Mas aqui a gente não está no âmbito da economia de uma administração de uma firma. A gente está discutindo questões de direito, né? Que é uma lógica diferente, que precisa ter uma lógica diferente. Não tem que aderir à economia, à velocidade, etc. Então, eu acho que isso é um tema que precisa ser pensado e melhor tratado, né, no PLP. Porque você está falando de um gatilho para a tributação, né? Mas não necessariamente você deveria vincular isso ao critério material. Que é são fornecimento. Coisas independentes, Fornecimento. Se forneceu, não, eu só paguei. Mas para mim já nasceu a obrigação. Exato. Aí vão começar a surgir coisas como empréstimo, né? Porque uma coisa é você pagar, outra coisa é você fazer um empréstimo para o fornecedor, que posteriormente vai dar indação em pagamento dos produtos para quitação daquele empréstimo, né? Então, ao fazer isso, você começa a contrariar o princípio da reforma, que é a questão da neutralidade, né? Você elimina essa prática usual do comércio, que é a antecipação a fornecedores, que de certa forma pode ser interpretada lato sensu como operação de crédito, e você faz com que as pessoas comecem a praticar mútuos entre si, né? Então, você acaba, de certa forma, distorcendo. E gerando complexidade esse princípio, também. gerando complexidade, Não, e fora gerando isso, litígio, gerando acusação de abuso, simulação, fraude, etc. Fora isso, gera também uma busca pelos melhores fornecedores, né? Porque você está atrelado o seu crédito ao pagamento. Então, quer dizer, se não houve pagamentos, também não pode apropriar o crédito. Então, vai acabar gerando toda uma escolha em função da tributação. Então, em que medida a neutralidade foi atendida ou está sendo atendida por essa reforma? Você tá escolhendo, né? Aí tem uma outra questão aqui que me chamou muito a atenção. A gente hoje tem ICMS e ISS, né? E aí, voltando um pouco naquela questão de obrigação de dar, obrigação de fazer... Muitos anos atrás era tudo muito preto no branco, aquilo era venda, aquilo era prestação de serviço. Hoje, com a tecnologia, com os serviços novos, com essas soluções que são oferecidas para os consumidores, fica muito difícil a gente saber se aquilo é só uma venda, se é uma venda com prestação de serviço, e o que é aquilo, efetivamente, né? Quantas vezes a gente não enlouqueceu para enquadrar uma atividade que o nosso cliente traz na lista
anexa à Lei Complementar 116. É muito difícil, porque as coisas são muito mais novas hoje. E o legislador, quando fez a lei complementar, aquela lista, ele não previu tudo que poderia acontecer no futuro, né? Então, aí, por exemplo, comunicação, aquilo é serviço de comunicação ou não? Então, o streaming, né? O Estado entendia que era ICMS, que aquilo era comunicação, e depois acabou que foi inserido no anexo da Lei Complementar 116. Então, essa questão foi levantada pelo legislador, parece que ele se preocupou em esclarecer, e aí o que ele diz? Ele diz, olha, se tiver fornecimento de mercadoria e serviço, ou se tiver 2 serviços que estão sendo fornecidos e você não sabe como encaixar, você vai aplicar o preponderante. E preponderante aqui ele já definiu, é o que representa 90% daquela solução que está sendo oferecida para o consumidor. Se você não conseguir identificar, você vai aplicar o tratamento mais oneroso. Então, vamos imaginar que eu estou oferecendo um medicamento junto com uma prestação de serviço que não é um serviço de saúde. Não está relacionado nesses anexos do PLP 68. Aí eu posso dizer, eu vou aplicar o tratamento desse medicamento que está sendo fornecido junto, porque é um pacote. Mas aí o legislador já falou, não, se tem um fornecimento junto com o medicamento, você vai aplicar o do fornecimento do serviço e tributar sem o benefício daquele medicamento, né? Então, ele tentou solucionar. E aí, acho que o último... Mas por outro lado, me parece que isso contraria a própria regra dos 90%. Esse é o exemplo concreto, né, do medicamento com o serviço aí embutido. Sei lá, por exemplo, você compra o medicamento e a farmácia leva alguém para aplicar para algum idoso. Qual que é a utilidade, né? O que é o valor? É a aplicação ou o medicamento? Né? Me parece que aí você teria alguns... É um pouco contraditório, nesse caso, você querer jogar pro serviço que tem uma utilidade muito menor. Né? Então, Pedro, é que assim, eu entendo essa sua preocupação. Eu acho que esse é um critério trazido para solucionar esse conflito. É um critério, não vou dizer mais justo ou menos justo, porque assim, é o mais oneroso para o consumidor ou para o contribuinte e indiretamente para o consumidor, porque isso vai ser repassado, né, no preço. Mas a gente tem, por exemplo, eu fiz um trabalho para um cliente que ele fornecia uns produtos de inseticida, de dedetização, e ele realizava o serviço de dedetização. Ele não sabia onde enquadrar. Aí, ele não sabia se ele estava vendendo aquilo ou se ele estava prestando serviço. A Constituição hoje, ela diz, se você fornecer um serviço junto com uma mercadoria, e se o serviço estiver na lista, é só ISS. Você não tributa ICMS. Só ISS, exceto quando a própria lei complementar distingue, né? Então, ela fala, por exemplo, conserto de bens de terceiros e você leva um produto para consertar, um equipamento para consertar e o prestador de serviço aplica uma peça. Aquela peça é tributada pelo ICMS porque a lei complementar assim definiu, senão é só ISS. Aqui, agora a gente não vai mais ter essa dúvida, ICMS ou ISS, mas a gente ainda pode ter a dúvida de regimes, como você citou, da saúde, né? Então, é muito subjetivo isso, né? E às vezes você fala, não, o remédio eu posso comprar em tal lugar, mas eu não consigo aplicar. Eu preciso de alguém que me aplique. Então, é um critério, não sei se é o mais adequado, mas pelo menos veio um critério aqui, né? E aí a última coisa que eu queria pontuar... Nesses casos, talvez a solução seja precificar de maneira diferente, né? Que
que é usual, né, em vários setores onde tem essas dúvidas, né, principalmente, aí é um exemplo um pouco distante, mas a lógica é essa, remessas para o exterior, né, sempre se tem a preocupação de segregar no contrato, nas invoices, o que é cada coisa para não ser tributado pelo maior, né, e se continuar dessa forma, talvez seja esse o desfecho. Exato. E acho que o último ponto que eu queria trazer aqui, que o Cássio me abriu aqui a palavra e eu estou monopolizando, é um problema seríssimo que todos os prestadores de serviço que eu acho que existem enfrentam quando tem um serviço complexo que uma parte é prestada em cada município. Porque hoje a gente tem, só retomando um pouquinho, uma medida da reforma tributária é mudar da origem para o destino, o sujeito ativo. Então, quem ficava com o tributo, ICMS e ISS, né, com esses impostos indiretos, era a origem. Então, agora, o imposto, o IBS, ele vai ficar com o município e o estado do destinatário, e aqui a gente está falando de serviço, então, do serviço. Bom, mas qual é o destinatário daquele serviço que eu estou prestando de fotografia, por exemplo? Bom, você vai tirar a fotografia da pessoa em um lugar, então é naquele lugar. Qual é o município que vai ficar? E aí, a gente já teve no passado uma tentativa de modificação de alguns serviços para o destino, que foi a administração de cartão de crédito, leasing, franquia e factoring. Esses serviços foram introduzidos pela Lei Complementar 157 em 2016 e o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar e afastou essa mudança de município competente para cobrar aquele imposto, porque não tinha elementos burocráticos e obrigações acessórias suficientes para que o contribuinte pudesse identificar para onde ele tinha que recolher, qual era a alíquota e tudo mais. Agora, essa vai ser a regra que a gente vai ter, só que assim, como tem vários detalhes, eu até trouxe aqui um lembrete, porque eu não consigo decorar, é muito. Então, assim, quando a gente está falando de uma operação, um fornecimento que esteja relacionado a um bem imóvel, o serviço prestado vai ser considerado no local onde o imóvel estiver situado. Então, aquele município e estado onde está localizado o bem imóvel que vai ficar com aquela arrecadação, com o valor a ser arrecadado. Então, o contribuinte ele vai ter que identificar qual é a alíquota vigente naquele estado e município, porque vai ser essa alíquota que ele vai ter que aplicar no cálculo. Se o serviço está sendo prestado fisicamente sobre uma pessoa física, e aí a gente pode falar de um serviço médico, né? Ou um serviço fruído presencialmente por uma pessoa física, a gente pode falar uma massagem, um serviço prestado fisicamente sobre um bem móvel material ou serviços portuários, todas essas hipóteses, o imposto, o IBS, vai ser recolhido para o local da prestação do serviço. Então, onde você fez a massagem? Eu fiz no escritório em São Paulo. Então, esse imposto é devido para São Paulo. Mas o prestador tem um estabelecimento em Barueri. Não vai ser para Barueri, e isso está confirmando aquela neutralidade de organização das empresas, que não adianta você colocar o seu estabelecimento num local onde tem uma alíquota menor, porque ele vai ser devido para o município e estado onde está o destinatário, o consumidor. E esse ponto é interessante, né? Porque hoje em dia a questão da localização das empresas está muito vinculado com a tributação, especialmente municipal, né?
para alguns serviços. Então, como isso vai ser resolvido com a reforma? Vai ter um rearranjo? As empresas vão sair do local que estão? Ou como que os municípios vão conseguir substituir essa questão tributária para incentivar que as empresas permaneçam onde estão? Vai ter um incentivo financeiro? Como que eles vão resolver essa questão, né? E por outro lado, você também tem a própria dificuldade das empresas em fazer acontecer a tributação conforme o destinatário, porque como que elas vão se organizar e se preparar, se adequar em termos de obrigação acessória para que a alíquota de cada município, de cada destinatário seja resolvida, e mais, como isso vai estar contabilizado no preço que elas vão cobrar, né? Porque você vai ter que colocar no preço todas essas variáveis. Então, se o teu destinatário está em um lugar ou em outro, o valor do tributo vai ser diferente. E o preço? Como que você vai calcular o preço para considerar todas essas diferentes alíquotas que podem incidir sobre o mesmo serviço? Sem dúvida, isso vai gerar uma complexidade grande, né? Em contrário ao princípio da simplicidade trazido pela reforma, né? Da simplificação. Porque aí, assim, como a Gé está sugerindo aqui, o preço vai ser diferente do serviço. Se você está em São Paulo, o preço é maior, porque a alíquota de São Paulo é maior. Aí, então, o que o destinatário vai fazer? Nossa, a minha mãe mora em Santana de Parnaíba, então eu vou pedir para minha mãe comprar. Não adianta, porque o legislador já se preparou para esse golpinho e ele já trouxe uma solução. Então, também não vai adiantar. Aí, se a gente está falando, por exemplo, de serviço de transporte de passageiro, o imposto ele vai ser devido para o local do início do transporte, porque é de pessoa. Se a gente falar de carga, transporte de carga, então é devido para o município e estado onde está o destinatário, onde aquela mercadoria vai ser entregue ou disponibilizada. Então, assim, a gente vê que mudou a regra de origem, não é mais o estabelecimento do prestador, é o município onde está o destinatário, e destinatário não é necessariamente aquela pessoa que paga pelo serviço, que contrata o serviço, é o consumidor, o que vai usar o serviço. Eu acho que isso é um ponto bem relevante que todos os contribuintes hoje enfrentam, assim, de preocupação. Mas me parece que esse exemplo é um bom exemplo, né? Mas de alguém com baixa operação. Agora imagina um grande contribuinte, uma grande indústria, que aí ela tem mecanismos para, de alguma forma, tentar reduzir sua carga tributária, criando, por exemplo, uma entidade legal em uma outra localidade e com arranjos contratuais, substância o suficiente, que talvez permitam que você reduza de maneira legítima a tributação, né? Mas não é que você vai resolver esse problema, ele vai continuar existindo, não problema, né? E também essa possibilidade, planejamento, enfim, porque também isso traz custo logístico, enfim, fazer esse tipo de coisa, mas isso vai continuar existindo, né? Por exemplo, Zona Franca de Manaus, a gente já tem um exemplo dessa situação, né? Que não é essa lógica, mas ao mesmo tempo você tem essa base territorial que te dá certos incentivos e muita coisa é feita lá, existem operações triangulares que me parece que muitas empresas vão começar a refletir sobre a possibilidade disso ser feito para redução da carga tributária. Que da pessoa jurídica, ele fala que é sempre cada estabelecimento que recebeu. Então, se você estiver falando, a matriz está num lugar bem bacana, bem menos oneroso, vamos mandar ela comprar todos os serviços. Mas o serviço, ele é devido para onde está o estabelecimento do destinatário. Então, se você contrata na matriz em São Paulo, mas aquele serviço vai ser utilizado no município de Santos, vai ser devido para Santos. E ele traz também uma relevância grande para a matriz. E aí, falando da Zona Franca, como você tinha mencionado, Pedro, quem tem benefício na Zona Franca tem que mudar a matriz para
Zona Franca de Manaus, né? Então, aí já você une o útil ao agradável, você já tem que obrigatoriamente deixar sua matriz lá e ela vai ser a contratante, mas se o destinatário daquele serviço for outro estabelecimento, aí muitas vezes não vai surtir o efeito desejado de economia, de eficiência aqui. Porque assim, quando você simplesmente tem uma compra, né, uma triangulação comercial, sim, mas, por exemplo, você pode agregar complexidade. Você faz uma pequena industrialização naquele outro local, né, e você começa... Que aí você também acaba mudando a natureza, e aí pode ir para algum outro regime diferenciado, enfim. Eu acho que é uma coisa que não está completamente fechado o cerco nesse sentido, né? Porque ele cria regras antilisivas, enfim, mas sempre existem situações econômicas que não vão estar dentro dessas regras, né? E é isso que... enfim... o legislador não pensa em tudo, não dá, né? Ele não consegue. Tem uma limitação de criatividade. E quando ele tenta pensar, ele acaba pegando situações que não deveriam estar sujeitas àquela regra. Acho que falando em regimes diferenciados, acho que a gente teve aí, né, Pedro, a previsão de serviços contemplados com alíquotas diferenciadas, regimes diferenciados, né? Sim. A gente discutiu um pouco disso, né, quando a gente falou da briga por classificar, né, mas basicamente a gente tem aquele de alíquota zero, redução a 60%, a 30%, e qual que é a lógica disso? Nenhuma, né? Você não tem uma lógica econômica tributária. Né? Quem teve o lobby mais forte. Exato, o sistema tributário brasileiro foi construído historicamente a partir de poderio político, econômico, enfim, e a gente viu muito isso na legislação de PIS/COFINS e a gente vê muito isso aqui agora. Né? Existem setores em que realmente faz sentido, até do ponto de vista de uma questão de Estado, política do governo da vez, que tá no poder quando passou a reforma, tem coisas que têm um sentido, mas no fundo não existe uma lógica tributária, é uma lógica política que foi feita dessa forma. O PL em determinados setores tem uma redução, outros não. Que isso causa de problema? Primeiro que a gente já viu, que toda essa discussão sobre como classificar. É uma questão que diminui a simplicidade. Né? Quanto mais setores, regimes diferenciados você tem, mais complexo o regime fica, e aquela ideia inicial aquela ideia inicial ingênua da reforma vai caindo por água abaixo. E né? só tem, além da complexidade, a gente viu que a alíquota, quanto mais benefício o legislador conceder, maior vai ser a alíquota padrão, né? A carga tributária acaba, genericamente, né, sendo maior. Alguém vai pagar a conta. Exato. E você está disposto a isso para, enfim, uma questão relevante mesmo de política, né? E eu acho que a segunda questão também é de capacidade contributiva, né? Porque determinados setores, né, como bem visto, eles têm basicamente mão de obra, pessoas físicas que não dão direito a crédito, né? Então, talvez ali tenha uma lógica econômica de esses setores entraram no rol de regime diferenciado com a tributação menor, porque eles têm um uso intensivo de mão de obra de pessoa física que não dá direito a crédito. Isso faz um sentido. Nesse sentido, é um pouco mentira aquilo que eu disse inicialmente, que é exclusivamente razões, enfim, políticas, que tenham sentido. Mas você poderia resolver de outra forma. Você poderia resolver com crédito presumido. Né? Se tem alguns créditos presumidos previstos na legislação, hoje em dia já é muito utilizado, né, principalmente em setores que tem uma alta informalidade. Alguns créditos presumidos são concedidos, ou em setores que você tem muita pessoa física realizando diretamente, por exemplo, agronegócio tem muito crédito presumido sobre aquisição de pessoa física, né? Então, você poderia ter ido pela via do crédito presumido ao invés da via da redução de alíquota para ter uma equalização mais fina e não aumentar a carga tributária nominal de todo mundo. E você também tem um outro problema, que é uma questão de igualdade, né? De setores que você pode dizer que minha atividade essencialmente
similar do outro, mas que não foi contemplado, né? A gente tem aquela velha discussão do Poder Judiciário não poder atuar como legislador positivo, mas no fundo, muitas vezes... Quando convém, ele atua. Não só quando convém, né? Mas às vezes, de fato, precisa derrubar o critério inconstitucional de descrime, né? Então você também tem essa discussão de igualdade mesmo, né? Então, eu acho que esses regimes diferenciados, né, eles têm todo esse contexto político, eles têm, em alguns casos, né, eu acho que aqui, muitos mais casos, né, do que alguns, essa tentativa de uma atenção, né, à mão de obra, mas eles vão gerar esses problemas de complexidade, litígios e tudo mais. E assim, já tem gerado bastante debate, né? Se a gente for olhar ali o que está acontecendo no Senado, a gente vê que já tem grupos brigando ali para que saneamento básico seja incluído como saúde, porque não foi. Então, e aí até setores envolvendo beleza, né? Cabeleireiros, em que medida isso também não poderia ser enquadrado como saúde. Então, a gente já vê essas discussões justamente por essa seleção, até de certa forma arbitrária ou extrafiscal, né, se é que a gente pode falar, por esse rol de serviços diferenciados. Então, isso, se não for resolvido no Senado, com certeza vai acabar indo para o Judiciário. O Pedro falou desses tratamentos diferenciados. Tem um que você discutiu bastante com a gente, que foi o que a gente tem hoje como sociedade uniprofissional, né, que foi, como o Pedro mesmo falou, um lobby, né, porque isso foi produto de lobby, como todos, né, e eu acho que você podia falar um pouquinho do que mudou. Em relação aos profissionais, né, vinculados a um órgão de fiscalização, eu acredito até que a reforma tem um certo avanço, porque atualmente você tem muita discussão a respeito do caráter jurídico da empresa. Então, se é limitada, se é sociedade por ações, enfim, já não teria direito ao regime privilegiado ali de sociedades uniprofissionais, né, por exemplo. E agora a gente tem com a reforma uma alteração dessas previsões. Então, você não há mais uma exigência no sentido do caráter jurídico da pessoa jurídica, né? E além disso, também você não tem aquela vinculação com distribuição de lucros. Então, basicamente, o regime diferenciado ele é aplicado se os profissionais estão ali realizando aquela atividade que é objeto de fiscalização pelo ente específico daquele setor. Então, nesse sentido, a gente vê que tem um avanço e que caminha para uma menor litigiosidade em relação a esse assunto. Então, aqui, acredito que a reforma foi positiva. E eu acho que a gente também... É interessante abordar algumas previsões em relação a importações e exportações, né? Acho que o PLP trouxe diversas novidades, né, Jéssica? Em relação à exportação e importação, eu acho que o que é o mais relevante para se destacar é que no regime atual a gente tem muita discussão em termos de conceito de resultado, principalmente para o ISS, né? Então você tem uma desoneração da exportação que alcança atualmente o PIS, COFINS e ISS, mas para essa desoneração você tem diferentes conceitos e diferentes legislações. Então, para PIS e COFINS, você precisa que o tomador esteja no exterior e que haja um ingresso de divisas. E para o ISS, você precisa que o resultado ocorra no exterior. E aí, temos mais de 5.000 municípios, cada um interpreta o que é resultado de uma forma e gera uma extrema litigiosidade nesse assunto. Com a reforma, a gente passa a vincular e unificar a desoneração que está vinculada ao consumo. E o próprio PLP, ele define o que seria consumo e o que estaria dentro desse consumo. Então, para o PLP, ele traz o consumo como a utilização, o aproveitamento, a exploração, a fruição e o acesso. Então, você já tem uma definição com maior clareza do que se enquadraria e o que seria alcançado, de fato, por essa desoneração. Então, aqui a gente também vê um avanço da reforma, justamente pela simplificação, né, clara,
já que você não vai ter mais uma legislação variada pelos diversos entes, e também pela definição do conceito do consumo e o que seria necessário para você ter o alcance a essa desoneração. Então, acho que nesse ponto, realmente, a gente vai observar uma simplificação aí na reforma tributária. Eu, pessoalmente, sou obrigado a dizer que nesse ponto, em relação à reforma tributária, eu me questiono se não teria sido mais eficiente algumas reformas pontuais do que um completo, uma reformulação ampla do sistema como foi proposta, mas de qualquer jeito agora também não é mais o momento da gente, a reforma tributária está aí, a gente tem que trabalhar com ela e sugerir melhorias. Eu acho que de tudo que foi falado aqui fica bastante claro que o setor de serviços tem um desafio amplo aí pela frente, com um evidente aumento de carga tributária que os economistas já estão dizendo que certamente vai impactar na inflação. Uma vez que o setor, né, como a gente já falou, 70% do PIB do país, a gente vai ter um aumento de tributação que a capacidade das empresas, ou enfim, dos prestadores de serviços de absorver isso na margem é reduzida. Então, muita coisa vai para o consumidor final, então vai ter inflação, vai ter depressão econômica, possivelmente, em alguma medida. Então, eu acho que esse é o desafio importante aí do setor de serviços, fora toda acho que a gente está vendo aqui, né, pelo que a gente falou, uma complexidade grande aí em relação a diversas novas qualificações, aí, discussões que vão ter que ser feitas, enfim. De todo modo, ficamos por aqui, a gente agradece a todos os ouvintes, a toda a audiência aí do nosso videocast. A gente pede que, por favor, nos sigam aí no site, Instagram, LinkedIn, nos sigam nas mídias para nós é bastante importante. A gente agradece aqui a Carol, Pedro, Jéssica, a todos que contribuíram e ficamos por aqui. Obrigado a todos.